Eu não queria, meus caros, dizer pra vocês o que eu vou dizer. Mas, sim, realmente chegou o tempo em que vamos ter que provar que a grama é verde. Já não é de hoje que a gente vem sofrendo, meus caros, com esse abarrotamento cultural da agenda woke. Sim, a agenda woke está em todo canto. Olha, eu me lembro ainda da época em que Malhação, por exemplo, era uma novela completamente comum de casalzinho hétero sofrendo por amor e com vilão e tudo mais, tá? E hoje em dia a gente vive uma realidade em que para todo filme que você vê em Hollywood, tem que ter uma cota mínima de representatividade de vários grupos, tá? Minoritários. Ou oprimidos. Chame como quiser. Só que chegou num ponto, cara, em que as pessoas estão começando a deturpar até o direito individual. Aconteceu em outro estado, não sei se foi em São Paulo, numa escola, um caso em que 2 garotas trans agrediram um moleque porque o moleque se recusou a beijar uma delas. Vem ver comigo. A professora, desesperada, tenta conter os alunos e pedem para que todos deixem a sala de aula. A aluna novamente tenta atingir o jovem com a cadeira, só que o garoto corre e escapa da agressão. Mas a violência continua. Nessas imagens, essa outra jovem ignora a professora, que faz de tudo para controlar os ânimos. Ela discute com outro adolescente e arremessa uma mesa na direção dele. Os dois caem em cima de uma estudante. Eles continuam com a briga do lado de fora da sala de aula. Alguns alunos vibram e filmam tudo com celulares. Os estudantes deixam a sala de aula e correm para o pátio. A situação fica ainda mais tensa quando uma das agressoras aparece com uma faca nas mãos. Abre a porta, não! Não abre! Júlia, tá? As imagens viralizaram na internet. Isso é loucura, mano. É loucura. Eu sei que nessa altura muitos vão falar assim, mas o homem e a força masculina tal para se defender. Não vamos esquecer que a gente está falando de uma mulher trans, tá? Uma adolescente trans, cuja força física é uma força masculina. E se a garota for mais alta do que o moleque, então sim, a força é potencialmente maior. Até porque na filmagem vocês podem ver que trata-se de um moleque meio franzino e tudo mais. Sem querer fazer juízo de valor, porque de fato só temos essa notícia. Mas que, da forma como as coisas estão hoje em dia, eu não duvido nada que seja basicamente esse o motivo banal que culminou nesse fuzuê, nessa agressão total. O moleque não quis ficar com a garota e foi taxado de homofóbico, transfóbico, sei lá, como vocês quiserem chamar. Eu achei por acaso no Twitter uma cena que eu creio seja da Malhação, de repente aí de alguns anos atrás, que ilustra muito bem o que tá acontecendo, tá? E por mais que eles tenham levado a cena um pouco mais exageradamente para poder se formar uma narrativa e se fazer compreensível essa narrativa, já estamos chegando nesse ponto. Acompanhe só. Pra quem não curte traveco, a tá olhando bastante, né? Que foi? Apaixonou? Sai fora, cara. Já disse que eu não gosto disso aí. Disso. Necessário, Vicente. Esse cara tá dando em cima de mim. Eu que tô errado? Você nasceu errado. Querem que ele seja obrigado a gostar de travesti. Qual sua opinião sobre isso? Aí, bastante. Tem seu amigo ali. Você é lindo, sabia? Valeu, mas eu não curto, não. Não curtiu o quê? Gabriela falou que você é amigo dela. Você tem que ser amiga dela desde a infância. Sei lá, não sei como é que é esse negócio aí de traveco. Oi? Você não vai chamar ela de traveco, não. Gente, sem preconceito. Cara, mas eu não tô... Não. Não, você tá sendo preconceituoso. Esquece, tá? Fim de papo. Ela pode ser o que ela quiser. É exatamente. Olha só, primeiro que ela não é cara. O nome dela é Michelle. Gente, quer saber? Vanessa, você até que é gatinho, amor, mas essa atitude aí não dá, né? Sim, eu sei que se trata de uma dramaturgia, cara, e ela é feita literalmente para fazer você refletir, cara, e questionar certas questões. Só que, de fato, as coisas estão chegando nesse ponto, sabe? O ponto em que se você, por exemplo, recusar a se relacionar com uma pessoa transgênero, tu vai correr o risco de sofrer sanções, de repente, com a lei. Cara, eu lembro de um tempo em que eu achava que isso era conversa muito furada, muito pirotesca, sabe? Tipo, cara, como assim ser preso por você não querer se relacionar com pessoas transgênero ou pessoas que você não se identifica, sabe? Mas, de fato, eu tô realmente começando a acreditar que isso tá muito perto de acontecer. Vamos trocar uma ideia sobre essa questão toda de cultura woke e sabe, identitarismo. Eu acho que o identitarismo ele tá sendo um puta de um câncer na sociedade. Eu nunca esqueço de uma época em que pontos de encontros de pessoas LGBTs
assim chamados hoje em dia, esses pontos eram chamados de GLS, em que basicamente a sigla significa gays, lésbicas e simpatizantes. Para os mais velhos, para você que tem aí uns 28 para cima, ou 30 para cima, vocês devem lembrar que antigamente, nos anos 2000 e pouco assim era chamado ponto GLS. E eu nunca esqueço de quando a coisa começou a sofrer essa transição do GLS pro LGBT. Eu não sei se teve alguma coisa nesse meio termo, em que a cartilha começou a ganhar as suas letras individuais. Com essa individualização das representatividades minoritárias, começou a cada um querer ter o seu grupinho especial, começou a cada um querer ter a sua parcela ali, sabe, de individualidade. Eu lembro, sim, cara, isso foi nos meados de 2014 pra frente, bem logo depois que teve aquela fase conturbada de eleições da Dilma e Aécio, em que começou o país a se rachar, literalmente, numa polarização política. Eu posso estar enganado, eu não sou antropólogo, mas eu sou um cara que consome internet há muitos anos. E na internet esse fenômeno se deu assim. E eu me lembro de uma época em que a internet, ela era a sua bolha. Só que a partir de 2018 pra cá, sobretudo na época do Bolsonaro versus Haddad, foi assim, um dos ápices da polarização política no Brasil. Eu percebi que essa bolha minoritária, por assim dizer, sabe, o identitarismo começou a transpassar da internet para nossa vida pessoal. Através do quê? Através de filmes, séries. E com essa polarização, cara, o que aconteceu foi um movimento muito estranho a partir de 2014 e também 2018 pra frente, em que houve uma racha tão profunda, sabe, na sociedade em termos políticos, que a questão identitária, minoritária, já não se trata mais de uma questão de a reparação histórica ou então a reparação social, equiparação social, não importa. Já não se trata mais de uma questão igualitária ou de equiparação, e sim de uma questão de rivalidade. Essa é a verdade. A agenda woke, ela é claramente uma agenda política, ela é encabeçada por pessoas que têm interesses escusos, por políticos que têm interesses escusos. A população que ela é usada nessas pautas sofre uma lavagem cerebral terrível a um ponto em que já não vê mais o outro como de repente parte da população a se debater uma ideia, mas sim como de um grupo em que se deve ostracizar e combater e erradicar da sociedade o máximo que você puder. E isso me faz lembrar muito de um capítulo do Black Mirror, em que uma parte da população, eu já não vejo faz muito tempo, tá? Mas uma parte da população é ostracizada. As pessoas que estão do outro lado, eles recebem, acho que a implantação de um chip que eles têm a realidade um pouco deturpada. E essa parte da população que é ostracizada, as pessoas que têm esse chip implantado, eles veem esse grupo ostracizado como monstros. E eles literalmente brutalizam aquele grupo ostracizado, sabe? Até que um personagem no final, ele consegue tirar esse chip e ele acha que ele consegue ver a realidade de que, de fato, não eram monstros, eram pessoas. E que eles estavam sendo manipulados. Por quem? Não sei, não me lembro. Faz muito tempo que eu não vejo essa série. Só que quando eu vejo esse paralelo entre esse episódio do Black Mirror, em que eles veem as baratas, né? E a gente vê tanto esses grupos radicais de esquerda e até mesmo os grupos radicais de direita, a gente percebe que há claramente uma manipulação, cara. Uma manipulação pesada, pra você ver aonde chega. Já não se trata mais de identitarismo, e sim de superioridade. Supremacia de um grupo sobre o outro. E a gente vê isso em todos esses grupos da agenda woke. Eu lembro que em meados dos anos 2000, representatividade começou a aparecer na questão LGBT com a Globo colocando cenas de beijos gays. E eu lembro que chocava, as pessoas ficavam escandalizadas. Hoje em dia, a gente tá vendo coisas muito mais profundas do que somente uma cena de um beijo gay na televisão. Hoje em dia vocês têm séries voltadas pra essa narrativa. Eu lembro da série Sense8, que eu tentei assistir durante um tempo, isso foi lá em 2017, 2018. A série Sense8, que é uma série que tem muito apelo woke, mano, muito apelo woke, muita representatividade gay e, enfim, LGBT, tudo que vocês podem imaginar que aquela série tem. Aquela série é muito doida. Então, atualmente, o que tá acontecendo é que a narrativa identitária, ela tá tão latente na sociedade, mas tão latente que ela tá virando um novo normal. E o problema, aparentemente, pode não ser disso virar um novo normal, mas quando o antigo normal passa a ser marginalizado. Essa cena que eu acredito ser da Malhação explica isso muito bem. O cara simplesmente ter essa incapacidade desse trato social de chamar uma garota trans de ela, ou de usar termos pejorativos como traveco, coisa do tipo, isso passou a ser tão marginalizado, mas tão marginalizado, que as pessoas às vezes não tentam compreender que se trata de uma pessoa que ela não está muito bem inserida nessa bolha minoritária, essa bolha identitária.
A pessoa é tão marginalizada que aquilo passa a ser visto como um crime, sabe? E quando você vai reforçando essa narrativa de crime para a sociedade na internet, e a internet começando a transpassar isso pela sociedade através de meios de comunicação, começa a ter esse fenômeno, tá? Qual o fenômeno que eu tô falando? O fenômeno da normalização dos fatos e criando-se uma nova ideia, em que qualquer choque com essa ideia acarreta num crime. Talvez não um crime ainda previsto em lei, mas um crime social. Muito facilmente vocês podem ver cancelamentos na internet, linchações virtuais e por aí vai. Então sim, cara, cultura identitária é um câncer, cultura woke é um câncer. Porque a cultura da representatividade, ela deixa de ser representatividade quando ela passa a ser norma. Quando ela passa a ser norma, a um ponto que, por exemplo, qualquer filme em Hollywood, se não tiver essa cota mínima de representatividade, não pode concorrer um Oscar. Então isso tira completamente a legitimidade de qualquer produto novo a ser lançado, tem a sua originalidade. Vocês veem, por exemplo, fenômenos bizarros, como quererem colocar representatividade até em séries que passam, sabe, povos nórdicos, que só tem branco. As pessoas querem colocar representatividade de raça em uma cena que não tem. Sabe, que não tem. Mata-se a história só pra poder ter a representatividade. Então sim, cara, a gente chegou de fato no tempo em que precisamos provar que a grama é verde. E só basta de fato, cara, a gente torcer para que a coisa não vá se descambar por completo ao ponto em que você ou eu possamos ser presos por nos recusarmos a nos relacionarmos com pessoas transgênero. Ou então, se por acaso você estiver num lugar e de repente uma pessoa homossexual der em cima de você, você disser que você não curte, você seja taxado de homofóbico, seja preso. Enfim, tá. Já foi esse o tempo em que eu achava que isso era loucura. Eu já tô começando a ver isso como uma possível realidade muito, muito próxima, ali na esquina, tá? Vamos trocar uma ideia sobre isso aí, meus caros. Quero ver o que vocês têm a dizer. Por hoje é só, fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz. Já dizem o Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui.